Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Balta.io. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouco sobre Platform Specific, ou como que a gente coloca um target específico para uma plataforma aqui no .NET, né? Como que a gente executa código específico em uma plataforma. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que se ajuda muito o nosso trabalho mesmo, tá bom? Agora vamos lá dar uma olhada nessa feature sensacional aqui do .NET. Pessoal, antes de começar, queria convidar vocês para assistirem o nosso curso gratuito de Fundamentos do C#. São 12 horas de curso, mais de 140 aulas, então é um curso bem completo. Ele está totalmente gratuito aqui no Balta.io, tá? Então a gente abriu o curso recentemente. Vocês têm acesso a todo o nosso conteúdo aí do curso de Fundamentos C#. Lembrando que esse curso, ele é o primeiro curso aqui da carreira desenvolvedor .NET, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então depois tem orientação a objetos, SQL Server, Dapper, Entity Framework, ASP.NET 6 já com .NET 6 e C# 10, modelagem de domínios ricos, testes de unidade, né, performance e uma solução completa aqui. Então uma carreira bem completa para vocês aí também, uma carreira com quase 60 horas, né, e sempre sendo atualizada, tá bom? A gente está trabalhando direto nessa carreira aqui, vale muito a pena dar uma olhada nela, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui também um link para o artigo que eu escrevi sobre Platform Specific, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais aí nesse tema, tá bom? Bom, eu tenho aqui um console application, como a gente tem trabalhado mesmo, né? Eu estou no Mac hoje, e no .NET a gente tem a possibilidade de executar um código, né, em N plataformas. Então o .NET vocês já devem ter ouvido que ele é cross-platform, multi-platform, né? Então ele roda em Windows, Mac, Linux, Android e iOS, né? Tá chegando com o MAUI aí. Então a gente tem o .NET sendo rodado em bilhões de devices aí, e obviamente em N plataformas, e plataformas futuras com certeza irão surgir aqui, tá? Porém no .NET a gente consegue criar algumas coisas, né, especificamente para um sistema operacional, né? Por exemplo, se você quiser criar um código que roda somente no Windows, você consegue fazer isso. Eu mostrei um pouco disso no File System, né? Na hora que a gente trabalhou com files aqui nos vídeos anteriores. Vou deixar o card passando aqui também, se você quiser entender como manipular arquivos no C# de uma forma fácil. E um ponto interessante é que o file.encrypt, tá? Ele é um método que ele é somente Windows, né? Então existem alguns métodos no file que ele utiliza por completamente do subsistema Windows, o que significa que não vai rodar, por exemplo, no Mac, onde eu estou aqui agora, tá? Então vai compilar, você vai conseguir dar o build na sua aplicação, mas na hora que chegar no código ele vai dar um platform error exception, né? Uma exceção de plataforma, que ele não consegue executar seu código nessa determinada plataforma, tá? Então a gente tem algumas formas de fazer isso, tá? A primeira delas é usando a sintaxe Operating System, tá? Então Operating System, ponto, a gente tem aqui, ó, Windows, macOS, tá? Então na verdade tem mais, né? Se você for em Operating System, ponto, ele tem todas essas plataformas aqui, tá? Então você pode saber se é um Mac Catalyst, está rodando, né, aquelas apps que rodam no Android, no iOS, né, e Mac também, na tvOS, WatchOS. Então, nossa, tem bastante coisa aqui. Você consegue identificar basicamente qualquer SO que você queira aqui, tá? No caso aqui a gente está no Windows e Mac. E se eu rodar isso aqui no terminal, né, se eu der um .NET Run, obviamente ele vai printar, estou no Mac. Deixa eu tirar esse Hello World aqui, que já não precisa mais dele, tá? Então, ele printou aqui porque a gente está no Mac. Então, se você quiser tomar qualquer tipo de decisão, né, se está usando alguma feature que é específica do seu sistema operacional, né, ou quer fazer um código específico para Windows, específico para Mac, específico para Windows, para Linux, você pode usar o Operating System, né, que é uma classe já estática, ela já está dentro do .NET. Você não precisa importar nada, não precisa instalar nenhum pacote, e você já tem aí dentro dela a chamada
esse is, né, e o sistema operacional. Então você pode escolher o sistema operacional que você quer rodar esse código. Particularmente, eu quase não uso esse item aqui, né? Eu trabalho bastante com sistemas web, mas para quem usa Android e iOS, né, para quem vai usar os Xamarin e Maui futuramente, esse código aqui ajuda muito. Você pode chavear se é Android, se é iOS também, tá? Mas um que eu já utilizei aqui é o Supported Systems. Eu vou deixar esse código aqui, eu vou até remover esse código aqui, que ele está no artigo, vou deixar o artigo aqui na descrição, tá? Então vocês dão uma olhada lá, tem todo o código lá, tá? Tem um namespace chamado de system.runtime.versioning, tá? E esse System Runtime Versioning, ele tem um atributo chamado de Supported OS, tá? Então esse atributo, ele permite que a gente coloque um metadata, né? Então toda vez que a gente cria um método aqui, ó, public void Windows only, tá? Criar um método que é somente Windows, tá? Deixa só o void aqui. Toda vez que a gente coloca aqui o supported OS platform, por exemplo, né? Toda vez que a gente coloca um atributo aqui em cima, a gente está adicionando dados, né? Essa classe está gerando metadata, tá? Então isso aqui é nível de compilação. Depois ele vai permitir que o compilador interprete isso, né? Que a ideia é interprete isso, na verdade, e veja se esse código roda somente Windows, somente Mac ou qualquer outra plataforma, né? E aí ele já consegue avisar o desenvolvedor que se ele chamar esse método vai dar ruim. Então eu coloquei aqui, ó, Supported Platform Windows Only, e quando eu chamo o método Windows Only, ele já deixa aqui já colocou aqui em vermelho embaixo do meu método, né? Então ele falou assim, olha, essa chamada aqui, né, ela só é suportada no Windows, então ela não é suportada no Mac. Então provavelmente se você tentar chamar essa função aqui, né, tiver algum código específico para Windows ali dentro, pode dar ruim, né? Então você consegue criar um warning, né, um tipo de warning aqui nos seus métodos. O que é legal disso? Porque muitas vezes dentro de uma classe você cria métodos, né, específicos, sei lá, para acesso a dados, acesso a disco, acesso a câmera. Isso é diferente no Android, é diferente no iOS, né? Então você pode colocar o Supported iOS Platform para ainda assim prevenir, né, de alguém instanciar esse método e tentar chamar esse método. É muito comum a gente ter códigos separados, né? Então você tem lá um código chamado, sei lá, void call camera, para abrir a câmera do device, tá? E você tem esse mesmo método em duas classes distintas, né? Você tem esse método numa implementação para Android, essa mesma classe, esse mesmo método numa classe com a implementação para iOS. Então isso pode acontecer. E às vezes, né, como isso é distinto apenas pelo namespace, às vezes a pessoa ela está codando para iOS e acaba importando o namespace do Android aqui em cima, né? Sem perceber. Eu, por exemplo, já fiz isso várias vezes no Flutter. Em vez de importar o Cupertino, né, que são os widgets do iOS, importava o Material, que são do Android, e fazia bastante coisinha ali. Quando ia ver, falava, nossa, tem a importação do Material lá em cima, né? Então, se você por algum acaso errou na importação, quando você chamar o método, você ainda tem um warning. Então você pode usar os dois juntos, né? Então você pode ter o if aqui no seu código, né? If operating system ponto, né, is Android. Você quer executar esse código só no Android, tá? O que não vai acontecer aqui. Tá, e você pode ter um método que é somente o Windows e você decora ele com Supported Platforms, e daí, obviamente, como eu estou no Mac aqui, tá? Ele não vai funcionar, tá? Deixa eu colocar aqui um Mac Only, colocar aqui, ó, Mac Only. Deixa eu pegar, acho que não é Mac... Tá, não me recordo o nome aqui, tem que colocar o nome correto. Esse aqui é uma string, né? Podia ser um enumerador, mas vocês entenderam o que acontece aqui, tá? Então, esse código vai ser executado só na plataforma. Você pode colocar também o Unsupported Platform, Unsupported iOS Platform, e falar assim, esse método não é suportado no Linux, por exemplo, tá? Então isso pode acontecer também. Se você quiser suportar todas as plataformas menos Linux, você coloca esse Unsupported OS Platform, tá? E aí ele vai ter esse suporte não no Linux, né? Eu acho que ele dá warning aqui, indiferente do método que está usando, tá? Então acho que o Rider tem esse comportamento aqui,
Tá? Essa ideia que eu estou usando. Tá vendo que eu coloquei que não é suportado no Linux, mas mesmo assim ele apareceu o warning aqui e falou, ó, esse método não é suportado no Linux. Então ele sempre vai colocar essa ressalva aí, tá bom? Beleza, pessoal? Então, isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse é um recurso um pouco mais recente no .NET, tá? E o legal desse recurso aqui é que a gente está usando o .NET em si. Então, não importa a plataforma que você está escrevendo, você consegue dar o target para essas outras plataformas. Então, isso facilita muito na criação de bibliotecas, né? Então, se você quer criar uma biblioteca que é compatível, né, com todos os apps aí que rodam sobre .NET 6, como é o caso do MAUI, né, que vai suportar Android, iOS, Mac Catalyst. Então a gente consegue usar esses recursos do .NET todos dentro do MAUI. Então, novamente, é uma vantagem para a gente que sabe C#, .NET, né? Você consegue expandir muito esse conhecimento seu, né? Você consegue levar para todas as áreas. Particularmente, eu acho um recurso muito bacana, muito interessante. Você não precisa ficar se preocupando em criar bibliotecas específicas para Android, bibliotecas específicas para iOS. Você consegue criar uma biblioteca, compartilhar esse código, né? E colocar esses warnings aí que a gente viu, né? Ou colocar um chaveamento de fato, né? Para esse pedaço de código só rodar no Android, só rodar no iOS, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem estiver assistindo esse vídeo pela Premiere, vamos continuar esse bate-papo lá no Discord. Muito bacana, vocês estão sempre por lá. Então, balta.io/Discord, não esqueçam. Também não esqueçam do nosso curso gratuito de C#, bora aprender .NET, C# e tudo que tem de bacana aí no mundo Microsoft de desenvolvimento. Tem muita vaga rolando para .NET, tá bom? Então, isso aí, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.